Olá a todos. Vamos falar hoje sobre evolução espiritual. Para falarmos sobre evolução, vamos fazer esse vídeo para ficar mais didático. Então, como vemos aqui, vemos uma tela em branco. Imaginemos que esse risco preto envolve toda essa tela em branco. Esse risco preto, vamos dizer que é Deus, é o todo. Então, tudo e todos, em diversas dimensões, estão contidos aqui dentro desse quadrado. Não existe nada lá fora, aqui para fora do quadrado. Não existe. Então, nós estamos aqui dentro do quadrado. Vamos dizer que desse quadrado se formem isso aqui. Isso aqui somos nós. Nossa essência divina. Percebemos que esse risco é como se fosse um cordão umbilical que nos liga ao quadrado. O círculo somos nós. O risco vai até dentro de nós. Deixa eu apagar. O risco, ele está dentro e fora de nós. Assim como está dentro e fora de tudo que conhecemos e até que desconhecemos, em diversas dimensões. O risco, né, a conexão com o todo, que é o quadrado, está dentro e fora, entre aspas, de nós. Então entendemos que na primeira criação, quando saímos do seio de Deus. Quando saímos do seio de Deus, né? Uma linguagem figurada, quando saímos do seio de Deus, é isso que acontece. É criado esse cordão umbilical, vamos dizer assim, que está dentro e fora de nós. Nesse momento, nós somos puros, totalmente puros, mas ignorantes. Somos como, vamos dizer, crianças que têm a pureza, mas também que não têm conhecimento de causa e efeito. Então, vamos continuar daqui a pouquinho. Então, gente, continuando, como foi dito sobre o processo evolutivo, nós saímos do seio de Deus puros, mas ignorantes, sem nenhum, sem nenhum conhecimento de causa e efeito, de bem e de mal. No nosso caminhar, a intenção é desenvolvermos esse conhecimento de bem e mal e com isso evoluirmos nos 100%, vamos dizer assim. Então, nós nascemos puros e ignorantes, sem conhecimento nenhum, como bebezinhos espirituais, sem conhecimento nenhum de bem e de mal, e vamos crescer para nos tornar puros e conscientes, agregando na criação, como co-criadores, né, como Chico Xavier falou, né, como André Luiz falou no livro Evolução em Dois Mundos, como co-criadores em plano menor. E um dia chegamos em co-criadores em plano maior.
né, co-criadores em plano menor, quer dizer que nós criamos a nossa vida, criamos certas formas, pensamentos, mas não conseguimos criar, por exemplo, com o poder da mente, com o poder da vontade, não conseguimos criar uma casa, construir uma casa, mover coisas grandes. Não conseguimos ainda, mas iremos nos transformar em co-criadores em plano maior. Então, vemos aqui essa imagem. Aqui, essa primeira imagem é quando nós saímos do seio de Deus e estamos no plano espiritual ainda. É a nossa centelha divina, pura e ignorante. Como vemos, como foi explicado, temos aqui um cordão umbilical que nos liga ao todo. Essa linha aqui é a linha que divide o plano de outras dimensões com o plano da forma física. Aqui dentro dessa linha, né, aqui dentro dessa linha nós estamos na forma física. Quando essa energia aqui sai do seio de Deus, ela vem para o plano físico como um mineral, uma pedra. Ela ainda não tem consciência. E aí ela fica fazendo esse caminho aqui do plano das dimensões. Ela vibra entre o plano material até o plano espiritual, de volta para o plano material. Ela fica fazendo isso, esse zigue-zague, vamos dizer assim. Vamos continuar no próximo vídeo. Então, continuando, meus irmãos, nesse terceiro etapa do vídeo, sobre a evolução. Como falamos, nós saímos do seio de Deus e essa é criada a nossa centelha divina, que tem total conexão com a fonte criadora. Tem esse que é o chamado, vamos chamar de cordão umbilical, que nos liga ao todo. Esse cordão umbilical está em tudo e em todos, em todas as dimensões. Já foi falado. Esse círculo é a nossa centelha. Essa linha, essa linha é a linha dimensional. O lado de cá são dimensões espirituais e esse lado são as nossas dimensões físicas, como conhecemos. Do plano espiritual, a centelha passa para o plano físico e aqui, nesse primeiro momento, como foi dito, é o mineral que vibra nesses diversos planos até ir se desenvolvendo e se transformar num vegetal. Com isso, essa centelha ela está caminhando nesse zigue-zague. Deixa eu apagar. A centelha está nesse zigue-zague e com isso vai evoluindo, crescendo. Por enquanto, não desenvolvendo consciência. Por enquanto, ela não desenvolve consciência. Ela ainda é pura. Quando ela chega, ela vem para o plano físico e é criado um início de corpo, não físico, mas vamos dizer etérico, né? Que podemos chamar de perispírito já, como disse Kardec. Para que ela se manifeste no plano físico aqui, são criados diversos corpos que envolvem a centelha. Vamos dizer que cada círculo desse maior seja um corpo. Entendem? Então, a centelha passou para o plano físico. Fez o zigue-zague.
se transformou em vegetal, desenvolvendo então sensibilidade. Não é sensibilidade emocional. Ainda é o desenvolvimento, com isso, de outros corpos espirituais. Entende? Aqui vai ser desenvolvido, nesse zigue-zague e na transição de mineral para vegetal e chegando a animal, vai sendo desenvolvido a sensibilidade de comunicação do corpo físico para os outros corpos espirituais. Essa comunicação de corpo físico para os outros corpos espirituais se dá em via de mão dupla. Tanto vai para lá, quanto vem para cá. Continuaremos no próximo vídeo. Então, continuando. A centelha, né, veio para o plano físico como mineral e depois de fazer esse zigue-zague, ela se manifestou, virou vegetal, aqui. Desenvolvendo então essa sensibilidade que eu falei de comunicação dos corpos físico para o corpo espiritual ou do corpo espiritual para o físico. O caminhar de pedra para vegetal vai fazendo com que ela se desenvolva dentro dessa sensibilidade. Mas chega o dia em que essa centelha se desenvolve no reino animal. Aqui. Ela continua essa vibração entre o plano espiritual e o plano físico. Ela continua no zigue-zague. E assim vai continuar durante a eternidade, por diversos planos, não só no plano material como conhecemos agora. Então, vamos dizer que a centelha aqui já está no reino animal. No reino animal, a centelha já desenvolveu muita sensibilidade de comunicação entre os corpos físicos e espirituais. E aí ela começa a desenvolver, então, consciência espiritual e, com isso, sensibilidade emocional. Vamos dizer que ela não desenvolva totalmente a consciência espiritual. Essa consciência ainda está muito enraizada nos instintos. Instintos que o plano material nos dá. E com isso nós também carregamos muitos desses instintos entre a comunicação do físico e espiritual. E carregamos esse instinto para nossos outros corpos espirituais, não necessariamente para a centelha. A centelha divina, a nossa comunicação com o Criador, ela vai agregando conhecimentos, agregando sentimentos e emoções. Então nós vamos evoluindo também a centelha. E essa comunicação vem para o todo. Entendem? Então, no plano animal, aqui, nós começamos a desenvolver emoção. Nós já
temos bastante sensibilidade de comunicação entre um corpo e outro. Comunicação essa que é via de mão dupla, como falamos. Já temos bastante sensibilidade. Começamos a desenvolver nosso emocional. Dentro do plano animal, como em todos os outros planos, existe uma variação, como vamos dizer, as cores, né? As cores, vamos dizer, do vermelho para o verde, existem diversas graduações. O vermelho escuro, o vermelho mais claro, o vermelho mais claro ainda, até chegar no amarelo. Vamos dizer assim, né? É só um exemplo. Então, a evolução dos reinos mineral, vegetal, animal e até no nosso, ela se dá fazendo um paralelo como se fosse essa graduação de cores que vai cada vez se sensibilizando mais. Entendem? Então aqui é a linha da vida, estamos no plano animal, caminhando para o plano do ser humano, plano hominal. Continuaremos no próximo vídeo. Portanto, gente, já estamos aqui no plano animal, caminhando para o plano hominal. Existem, segundo livros, segundo a mediunidade de muita gente, a minha até já viu, existe uma graduação do plano animal para o plano hominal, onde vamos ver seres que estão nessa transição que chamam de elementais. Não vamos falar sobre elementais hoje, mas vamos dizer que para cá nós vamos passar já para o plano hominal. Aqui nós já somos seres humanos. É a primeira encarnação como seres humanos. E aqui nós ainda somos animais. Nesse espaço aqui, nós passamos por elementais. E existe um zigue-zague dentro do plano elemental, até que nos tornamos seres humanos. Estamos no plano hominal. Mas, esquecendo o elemental, nós estamos já aqui no plano hominal. Nós já somos seres humanos. Então, nós já desenvolvemos uma comunicação com os corpos espirituais. A centelha está aqui, né? Em volta, essa centelha caminhou para cá, ela está com o cordão umbilical ligado ao todo, caminhou para cá, e em volta da centelha temos várias cascas. Cada casca dessa é um corpo espiritual. Duplo etérico, corpo astral ou emocional, corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico e corpo átmico, segundo algumas filosofias. Perispírito, segundo Kardec. Ele falou perispírito fazendo referência ao perisperma nas plantas. Então a centelha está aqui envolta de diversos corpos espirituais. Continua nessa transição, nesse zigue-zague entre o plano espiritual e o plano físico. Só que agora nós já desenvolvemos a sensibilidade e a consciência no sentido de ação e reação. Já desenvolvemos bastante do nosso emocional.
Mas ainda precisamos desenvolver muito para chegarmos aos 100%. Ainda somos crianças espirituais, principalmente aqui na primeira encarnação como humanos. Vamos continuar no próximo. Então, continuando, aqui onde está a seta apontando, nós já estamos no plano hominal. É a nossa primeira encarnação como seres humanos. Seja no planeta Terra, ou seja em outro planeta, vai ser a primeira encarnação. Nós, como seres humanos, nós fomos, durante essa passagem do mineral para o animal, nós fomos, como foi falado, agregando nos nossos corpos espirituais e na centelha, nós fomos agregando instintos e questões emocionais, porque no plano, quando passamos pelo reino animal, nós já começamos a desenvolver não só instintos, mas alguma emoção, até passar para o plano hominal. Então, os nossos corpos, principalmente os mais inferiores, já têm guardado em si vários fragmentos de emocionais, sentimentais. Coisas que são chamadas, por exemplo, por evangélicos, de coisas da carne. A nossa carne, o nosso físico, ele carrega um conteúdo emocional. Todos já ouviram falar sobre memória celular. Esse conteúdo emocional, ele agrega também no espiritual. Em uma pergunta que Kardec fez no Livro dos Espíritos, ao Espírito da Verdade, diz que o espírito se une à matéria para espiritualizar a própria matéria. Portanto, entendemos que a nossa matéria, vamos dizer aqui, vamos falar da matéria aqui, né? Deixa eu apagar aqui, vamos falar da matéria. A nossa matéria aqui é a nossa matéria. Ela carrega conteúdo emocional. Ela, quando nós morremos, ela se desfaz para recriar outra coisa no plano emocional, no plano material mesmo. Nada se perde, tudo se transforma. Então, um corpo vai criar outro corpo. E assim, no plano material, nós vamos agregando também as questões instintivas e emocionais. O que vai fazer em nós, em nosso físico, em nossa vida encarnada, o que vai fazer em nossa vida encarnada, que tenhamos também o ego. Porque o ego não é só uma questão espiritual, mas o ego, ele é uma materialização, ele é, vamos dizer, estar muito materializado, muito preso à materialidade. Isso também é o ego. Mas isso tudo faz parte do desenvolvimento e do crescimento da centelha, de puro e ignorante para puro e consciente. No próximo vídeo vamos explicar mais. Então aqui já estamos no plano hominal, né? Já é a nossa primeira encarnação como seres humanos e, como disse, agregamos diversas coisas, já desenvolvendo o ego. Ainda somos, a centelha ainda é criança,
espiritualmente falando, até se desenvolver e se transformar puro e consciente. Então nós desenvolvemos o ego por causa de várias fragmentações instintivas e emocionais que foram sendo agregadas tanto na centelha quanto nos corpos que envolveram a centelha, nos arquivos. Né? Os corpos eles arquivam coisas também. Então, nós estamos no plano hominal. É importante entendermos que o ser humano, como eu disse, é um complexo, onde existe diversos lados, diversas camadas dentro de nós, de positivo e negativo. Então existe orgulho, vaidade, egoísmo, etc, etc. E também começa a existir humildade, tolerância, paciência, etc, etc. Existem essas diversas camadas dentro de nós, onde temos que evoluir para chegarmos ao 100%, devemos nos desenvolver, vamos dizer, diminuindo a chegar a zero as nossas camadas negativas, chegando a zero, e ampliar nossas camadas positivas a 100%. E aí nós vamos estar e ser somente o positivo. Vamos estar todos puros e conscientes. Então, voltando, nós estamos no plano material como seres humanos, ainda crescendo. Lá na Idade das Cavernas, lá na época onde foi feito a humanidade, os primeiros corpos humanos, os seres que eram chamados por Deus de filhos da terra, por Deus não, pelos profetas, de filhos da terra. Lá na Bíblia, quando fala que os filhos dos homens tiveram filhos com as filhas, os filhos dos deuses, desculpem, os filhos dos deuses tiveram filhos com as filhas dos homens. Então essas filhas dos homens, esses filhos dos homens, Adão e Eva, etc., né? Que não existiram Adão e Eva, é uma simbologia, mas as primeiras criações do planeta, não estou falando daqueles que vieram, dos Anunnakis, as primeiras criações do planeta, né, eles estavam na primeira evolução física, primeira encarnação física. Por isso, eram seres das cavernas ainda, primatas, né, primitivos, desculpem, etc. E aí, como primeira encarnação humana, o que é mais fácil? O que acontece? O bebê, como está crescendo, ele vai errar primeiro para depois acertar. Ele não sabe, por exemplo, que a tomada dá choque. Então ele vai colocar o dedo na tomada. E aí nessa fase vivemos até hoje entre erros e acertos. Mas os erros são consequências da nossa ignorância espiritual, do nosso crescimento. É necessário, ainda estamos errando. Não vamos acertar 100% ainda, porque ainda estamos
crescendo e somos ignorantes em muitas coisas. Não podemos colocar ponto final, não temos o conhecimento do todo ainda. E aí vamos transitar, continuar transitando, vibrando entre os planos espirituais e físicos. Por quê? Então, gente, vivemos entre erros e acertos. E isso faz parte da nossa evolução, porque não temos o conhecimento do todo. O que acontece? Então, aqui nós estamos vendo essa transição entre o plano físico, o plano material, plano espiritual, plano material, plano espiritual e plano material. Como nós erramos, é necessário que voltemos para nos redimir, para consertar os erros e, com isso, ir crescendo. E, de novo, voltamos para o plano espiritual, né, no desencarne, e voltamos, como temos erros ainda, necessitamos voltar para o plano físico para, através da experiência na carne, não só espiritualizarmos a matéria, mas desenvolvermos o espírito. Então, existem dois porquês: espiritualizar a matéria e desenvolver o espírito. Desenvolver o espírito, ou seja, a essência, para que ela, de pura e ignorante, se transforme em pura e consciente. Entendem? Nesse desenvolver, vamos dizer aqui que, por exemplo, aqui a essência veio já no plano hominal e aqui a essência é Maria. Aqui é João, aqui é José. Então, Maria, João, José. Nesse momento que vem para o plano hominal, é criada uma personalidade. Essa personalidade desencarna, vai para o plano espiritual. Ela necessita reencarnar de volta para crescer. E aí ela traz fragmentos de Maria para João. De Maria, ela passou a ser João. E João traz fragmentos da personalidade de Maria. Fragmentos da personalidade de Maria. Esses fragmentos serão tanto as positividades quanto as negatividades. Esses fragmentos não são necessariamente fazendo-se regressão, etc. Pode até se entrar no arquivo e descobrir sobre essa outra vida em que era Maria. Mas, sem fazer a regressão, ou sem ser permitido pela espiritualidade que se tenha esse conhecimento, independente de saber ou não, João traz fragmentos de Maria dentro de si. Esses fragmentos aqui vão ser trabalhados, essas positividades ou negatividades serão trabalhadas no desencarne. Ele ainda terá negatividade. Por quê? Por exemplo, uma pessoa orgulhosa 100%, até diminuir a chegar a 0%, demora e muito.
Estamos dando um exemplo do orgulho, por exemplo, né? Podemos falar da vaidade, etc, etc. Às vezes uma pessoa é 80% orgulhosa, mas 20% vaidosa. E às vezes outra pessoa é 80% vaidosa, mas 20% orgulhosa. E assim vai dentro das nossas camadas psicoemocionais, numa graduação, como aquele exemplo que eu falei das cores. Essa graduação ela tem que se sensibilizar, né? E, por exemplo, no sentido das negatividades, devemos diminuir essas negatividades até chegar ao ponto zero. E, ao mesmo tempo, elevar as virtudes até chegar a 100%. Continuarei. Então, gente, como vemos, né, saímos do seio de Deus, temos essa interconexão com o todo, essa é a nossa centelha, e, como estávamos falando, aqui é a primeira encarnação humana. Demos o exemplo desse aqui ser Maria. Maria desencarna e volta como João. João tem fragmentos de positividades e negatividades de Maria. João não traz a memória em si de Maria, porque essa memória pode prejudicá-lo no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Então ele não traz a memória de fatos, de cenas, mas ele traz dentro de si o que chamamos de instinto, o que chamamos de personalidade, alguma parte, alguns fragmentos da personalidade. Orgulho, egoísmo, etc, etc. Se Maria tinha 80% de orgulho, vamos dar esse exemplo, e trabalhou esse orgulho, diminuiu esse 80% para 70%, então quando ela voltar como João, João já vai ter 70% de orgulho. Na sua família e na sociedade, ele vai trabalhar o interior dele para diminuir esse orgulho para 60 ou para 50, e aí José já vai nascer com o que tiver sido diminuído daqui, e também com o que tiver sido aumentado, criado como virtude. E esse é o processo de evolução. Mas vão me perguntar, mas como esse ser vai evoluir se ele não sabe, se ninguém o ensinou nada de espiritualidade? Ele não foi ensinado sobre nada de espiritualidade. Então, gente, o que acontece é o seguinte. Primeiro, existe a nossa sensibilidade mediúnica, que ela vem já de uma questão orgânica, como Kardec fala, né, como os espíritos falam para Kardec, a mediunidade ela é orgânica. E ela vem de tempos imemoriais. Lá do início ela vem. Só que a mediunidade era uma mediunidade também muito no começo. Existe esse fato para aprendermos sobre as questões espirituais. Mas existe também um outro fato. Deus manda para o plano físico centelhas que já passaram por esse processo todo e já estão puras, ou 100%, ou faltando muito pouco para 100%. Centelhas que já podemos chamar, que já podemos dizer, que são co-criadores em plano maior. Não são deuses. Deus existe um só. É o todo, como falamos. É o todo.
mas são centelhas que já agregaram e já passaram por esse desenvolvimento. São centelhas muito mais antigas que nós, podendo ser chamadas de primogênitos, ou seja, primeiros filhos. Essas centelhas são Buda e outros avatares, e o máximo que eu acredito e que podemos conhecer, Jesus. São sóis que encarnam, que por missão vêm para cá para exemplificar e com esse exemplo auxiliar no nosso desenvolvimento. Entendem? Além da nossa mediunidade, Deus, o todo, proporciona, permite que esses avatares venham para nos ensinar. E aí vamos fazendo esse zigue-zague, criando diversas personalidades, que aí vamos entender melhor. Então, nós estamos aqui no processo evolutivo e Deus estará na frente da gente. Nosso processo evolutivo crescerá. Deus estará mais na frente. Nosso processo evolutivo crescerá mais. Deus estará mais na frente. E isso eternamente dentro de coisas que são desconhecidas ainda para todos nós, dentro dos multiversos. Espero que todos tenham gostado. Muita paz a todos.